Todo mundo teve um professor que marcou a sua infância. Pensa agora quem foi esse professor. A minha foi a professora Carla. A professora Carla, na minha alfabetização, quando eu tinha 5 anos, eu era um moleque que não prestava atenção na aula, era aquele aluno que não deixava ninguém assistir a aula, e ela tomou uma decisão de chamar os meus pais na escola e chegar para eles e falar assim, olha, Gerran e Arlete, seu filho não se concentra, ele não deixa os amiguinhos assistirem a aula, mas não porque ele é um aluno ruim, mas é porque ele consegue pegar os assuntos com agilidade um pouco maior do que a média dos colegas, e depois ele fica aborrecido. Então, a gente precisa dar mais desafio para ele. E a gente está sugerindo que ele faça 2 anos escolares em 1. E essa decisão que a professora Carla tomou mudou toda a minha vida. No semestre seguinte, meu comportamento melhorou completamente, segundo os meus pais e a escola. E desde então eu venho evoluindo e eu não consigo mensurar o quanto que a decisão e o cuidado que a professora Carla teve comigo, o quanto que o cuidado que a professora Carla teve comigo mudou a minha vida. 23 anos se passaram e estava eu na reunião com a secretária de Educação de um município do meu estado maravilhoso de Alagoas, que é o de Paixão. E eu estava conversando sobre a minha empresa na época. A gente estava com um projeto de implementação de capacitação para professores de ensino infantil. E no meio da reunião eu lembrei da professora Carla e falei, secretária, me perdoe, deixa eu mudar de assunto um segundinho. Como é que vocês cuidam atualmente dos seus professores? E como é que está o quadro de saúde deles atualmente? E ela me falou uma informação que eu fiquei negativamente impressionado. Saí da secretaria, fui conversar com alguns professores. Na mesma semana eu tinha ido para mais 2 secretarias. E 3 meses depois já tinha conversado com 23 secretários de educação. E tinha encontrado que alguns desses municípios tinham 1/3 de professores afastados por doenças físicas e mentais. 1 a cada 3 professores não tinham condições físicas e emocionais de entrar em sala de aula. E eu falei, eu acho que a minha empresa está indo para o caminho errado e eu preciso entender um pouco mais sobre esse problema. E essa busca e essa jornada que eu quero compartilhar com vocês. Esteve em 99, falou que o mal-estar docente, ele gera consequências como esgotamento, ansiedade, estresse, depressão. E o absenteísmo, ou as faltas, é um mecanismo que o professor tem para conseguir cortar a atenção acumulada. E nessa procura por tentar encontrar uma forma de mensurar o quanto que está afetando a nossa educação, eu comecei a encontrar alguns dados, como 48.470 atestados médicos dados a professores da Secretaria da Educação de Belo Horizonte, dos quais quase 11 mil deles licenças a partir de 5 dias, 35.530 horas-aulas mensais não ministradas por professores afastados por doença, na Secretaria de Pernambuco. E esse estudo, inclusive, falou que o absenteísmo docente ele justifica os péssimos resultados da educação pública. E Novaes, em 2010, ele falou que esses dados não só são reais, mas como eles têm aumentado a cada ano. E quais são as consequências práticas de sala de aula quando um professor falta ou quando ele tem a performance dele comprometida? A primeira é entender que o vínculo de aprendizagem ele é diretamente ligado a um vínculo afetivo. Se o professor se afasta, esse vínculo afetivo ele é interrompido e, por consequência, também o vínculo de aprendizagem. E Jansen fala que as relações que os professores constroem com os alunos são o acesso mais forte à socialização, motivação e desempenho acadêmico. Como é que um professor doente vai fazer isso com os alunos? Ou um professor que está fora de sala? Miller conseguiu quantificar isso e ainda provou que a cada 10 dias que um professor se ausenta, o fator de aprendizagem dos alunos é prejudicado em 3,3%. Que, segundo esse estudo, era o suficiente para entender que isso é um problema de política pública. Do ponto de vista financeiro, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo mostrou que 290 milhões de reais são gastos por funcionários que faltam ao trabalho por motivo de saúde, dos quais 165,9 milhões são gastos referentes à educação. Nós temos um problema pedagógico, nós temos um problema financeiro, e a verdade é que o Brasil não está lidando com esse problema do tamanho que ele está. E quando eu comecei a entender, caramba, ok, então o problema existe, é um problema real, mas por que esses professores estão se afastando? Primeiro, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. É um nome bonito, só que, na verdade, dores. Dores que vão desde que comprometem a performance dos professores, chegando a incapacitar eles completamente. Chega a ser insuportável dar aula, porque eles estão com dor no pescoço, dor na coluna, dor no cotovelo, dor no punho. E isso é um problema gigante, que se junta com os problemas de voz. Boa parte dos afastamentos vem por distúrbios de voz e fatores associados. Nesse estudo aqui, por exemplo, eles encontraram uma correlação entre indivíduos professores disfônicos e doenças emocionais como ansiedade e depressão. E quando a gente vai falar sobre as doenças emocionais, na verdade elas são fruto de algo muito maior.
1/3 dos professores estão com depressão. Isso se acentua principalmente no ensino público e no ensino de base, onde esses números eles são realmente amplificados. E esse é o cenário do Brasil. Em Alagoas é assim, dados da Secretaria de Educação de Bahia também, eles são consistentes. No Sudeste não é tão diferente assim. E nós temos um problema generalizado. O Brasil precisa cuidar dos seus professores, isso é óbvio. Só que tem uma frase muito interessante, é que não me diga suas prioridades, me diga onde você investe o seu tempo e o seu dinheiro, e eu te direi suas prioridades. E dos vários fóruns que eu fui de educação, EdTech, gestão pública, inovação em gestão pública, se fala sobre espaço maker, metodologias ativas, métodos de avaliação, só que a gente ainda não entendeu que quem vai entregar essa inovação toda é uma pessoa que está depressiva e está com a dor incapacitante na coluna. E o Brasil investe muita grana, isso não se traduz em resultados na educação, porque quem está olhando para esse problema pelo lado errado. O professor Júlio Furtado, muito pertinente, escreveu uma matéria esse mês, mostrando dados interessantes. Primeiro, que a OCDE fez um levantamento onde 15%, há 15 anos atrás, aliás, há 10 anos atrás, o percentual de jovens que queriam ser professores era de 8%. Na pesquisa recente, viu que agora isso é 2,4%. Ou seja, os nossos jovens não querem ser professores. E um outro dado importante, que é um levantamento do MEC, que se deu conta que cerca de 35% dos professores em atividade, 700 mil professores, estarão em idade de se aposentar em 2022. Jovens que não querem ser professores, os nossos mais experientes que estão aí na esquina de se aposentar, e os que ficam estão doentes. Por onde a gente começa a resolver um problema desse tamanho? Qual é o caminho? Não existe resposta certa, mas eu me deparei com esse documento que foi o início da minha jornada de começar a tentar fazer alguma coisa por esse problema. A Carta de Ottawa foi um documento que saiu da primeira Conferência Internacional das Nações sobre Promoção de Saúde. E eles identificaram que capacitação seria um norte. A gente capacita as pessoas para que elas possam atingir seu potencial de saúde. É através da capacitação que a gente consegue promover saúde e qualidade de vida. Então eu já entendi, poxa, eu vou fazer algo por esse problema capacitando esses professores. Capacitando no quê? O que não faltam são boas iniciativas. Existem programas de saúde vocal que provaram que dos 100% dos professores que começaram com mais do que 3 sintomas relacionados à voz, apenas 45% desses professores continuaram com a mesma quantidade de sintomas. Então, capacitar para usar melhor a voz. Na área de doenças osteomusculares, capacitar para que as lesões sejam evitadas através de um programa de prevenção. Ele precisa ser capacitado para conseguir manter a sua integridade física. E aí também no componente físico, aqui esse estudo mostrou que no componente de nutrição e atividade física tem sido demonstrados como os de maior frequência em todas as regiões do Brasil. Então eu preciso capacitar os professores para que eles possam se nutrir melhor e para que eles saiam do sedentarismo. E eu preciso capacitar os professores para que eles tenham uma melhor saúde emocional. Esse projeto piloto de meditação na escola americana provou que os sintomas de burnout e depressão entre professores foram amenizados por uma prática diária de meditação. E quando os professores levavam isso para a sala de aula, eles tinham uma maior concentração entre os alunos e um percentual de dispersão entre esses estudantes. Então, as pistas estão aí. Os dados estão aí para ajudar a gente. E 3 informações fizeram eu tomar a decisão de criar um projeto. E essas 3 informações são: manter os professores e fornecer ferramentas para o autocuidado pode se traduzir em maior eficácia em seu papel em sala de aula. Embaixo tem que a maioria das intervenções escolares, elas são projetadas para estudantes. A gente não olha o professor como um final, como uma pessoa a ser beneficiada por políticas públicas. A gente olha ele como um atravessador para chegar até o estudante. Isso não tem funcionado muito bem. E ainda falta um programa que seja implementado de forma sistemática. E eu falei, é isso que eu tenho que fazer, é por aí que eu vou. E eu criei o Servidor 360 Graus. Uma capacitação que eu pudesse ajudar os professores a prevenir e atingir seu potencial de saúde, prevenir problemas de voz, problemas de doenças osteomusculares e problemas de saúde emocional. E a orientação inicial era: professora Neidinha, você tem que fazer aquecimento vocal antes de ir para a escola. Professora Elva, você tem que fazer a meditação em casa antes de dar aula. Só que o professor é um bicho tão generoso que o que começou a acontecer, que ela falou assim: Lucas, eu não tenho tempo, eu posso fazer isso em sala de aula? E hoje, na Escola Miguel Matias, na Escola Virgem dos Pobres, quando ela começa a sala de aula, os alunos já sabem que tem que fazer o exercício de aquecimento vocal junto com a professora.
Aqui, a professora Elva está meditando todos os dias com os alunos de ensino infantil. Eu estive na sala da professora Elva e falei assim, quem aqui está meditando? E as molequinhas falaram, eu. Aí eu falei, o que é que mudou? Aí ele falou, o comportamento. Falei, que massa, por quê? Falei, a Bárbara era muito brava e não está mais. Imagina isso em larguíssima escala, sendo feito em todas as escolas. Não estou falando aqui de uma mega tecnologia, não estou falando aqui de algo absurdo que ninguém pode fazer. São coisas simples. Promover o autocuidado, porque o professor é um bicho generoso. Eu falei para eles fazerem para eles, e eles automaticamente transbordaram isso para a sala de aula, porque é isso que a gente faz. Quando a gente é cuidado, a gente transborda cuidado. Quando a gente sofre descaso, a gente transborda descaso. E essa experiência, tem professores que não têm tido mais crise de garganta, outros professores que falaram que reconquistaram o prazer por estar em sala de aula. E as reflexões que me deixam, eu queria compartilhar com vocês, são as seguintes. O Brasil não tem problema de falta de investimento em educação. Ele tem um problema de eficiência. A gente aumentou de forma agressiva o valor por aluno investido, mas isso não se traduz em resultados. E os especialistas, baseados nas experiências de países mais bem-sucedidos que o nosso, falam que o próximo governo tem que investir fortemente no professor. Segunda, a gente está olhando pela educação, pelo prisma dos alunos, e talvez a gente precisa trazer o professor para o centro das discussões da educação. O professor é um protagonista da educação, tal qual os alunos. Olhar para a solução dos nossos problemas, sob a luz dos cuidados com o docente, pode ser um dos caminhos para a gente atingir melhores resultados, porque os investimentos, eles já existem. Eles só precisam ter um outro espectro, outras conversas. Eu tive numa conferência e falei, olha, muito cuidado, você fala aí de compra de obras e equipamentos, e um tabu grande que tem para projetos como o meu nascer e tantas outras iniciativas bacanas que tem por aí afora, é que, politicamente falando, dá muito mais retorno investir em obra e equipamento do que investir em gente. A gente precisa mostrar para os gestores que o caminho está em investir em pessoas. E isso, ele perpassa o público, ele também vai para o privado, mas a gente precisa começar a levar isso para a nossa sociedade e olhar para a educação por esse lado. Outro, existem pontos cegos na nossa educação. O professor não foi formado, ele foi lá para dar uma aula de geografia e, de repente, ele lida com 20 moleques na escola pública que sofrem violência de todas as formas que você imaginar. Ele não foi preparado para lidar com essa violência. Então, ele precisa ser capacitado para isso. E a outra, que eu sempre gosto de falar do elástico, o elástico não estoura quando você começa a puxar ele. O elástico aguenta pressão, ele aguenta desgaste. Só que se a partir do momento que eu entendo que esse elástico tem 10 estágios de desgaste até ele estourar, eu poderia entender que de 400 professores, eu tenho aqui 200 que estão no nível 5 de desgaste, na área das dores. E um programa de prevenção ainda cabe a esses professores. Só que eu não sei ao certo. Hoje não existem dados que me permitam entender com mais profundidade se o professor está perto de estourar ou se ele está no começo do processo. Precisamos entender esse problema mais a fundo. E o que você tem a ver com isso? Eu criei o Servidor 360 Graus, mas a gente precisa de políticas públicas, projetos de lei, produtos, serviços, trabalho voluntário, qualquer pessoa pode. Você, nutricionista, pode atender 3 professores da escola pública de graça no seu consultório por mês. Você, estatístico, pode ajudar a gente a entender melhor esse problema. Se você toca violão, leva música para a sala dos professores. Eu não sei o que você vai fazer. Mas você entender que você pode ter uma parte, independente de quem você seja, na solução desse problema. A gente precisa abraçar esses profissionais. A gente precisa acolher melhor. Porque quando a gente cuida melhor dos professores, ele cuida melhor das nossas crianças. A gente precisa olhar para as soluções dos nossos problemas de educação sob a luz dos cuidados com os professores. Porque aí, quando eu lembro da professora Carla, fala assim, imagina o cuidado que você gostaria, imagina o cuidado que você gostaria que o professor dos seus filhos tivessem com eles. A professora Carla, ela foi determinante numa etapa super importante da minha educação. Eu fico imaginando, se eu tivesse continuado a me sentir um desajustado, uma pessoa que não se enquadrava, que danos que isso poderia ter na minha autoestima? Que danos que isso poderia ter? A gente precisa realmente cuidar dos nossos cuidadores. A gente precisa acolher, capacitar esses profissionais, porque se não fosse a professora Carla, talvez eu nem estivesse aqui hoje aqui com vocês. Muito obrigado.